encerramento da carta aos Colossenses, capítulo 4, do verso 10 ao verso 18. E permaneça aí com sua Bíblia aberta, com seus ouvidos, com o seu coração. Se você quiser anotar também para fazer perguntas ao final, faça isso, porque é perguntando que se aprende. E você pergunte o que quiser, e eu também vou responder do jeito que eu quiser. Capítulo 4, do verso 10 ao 18. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E dos de Laodiceia, leide-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Amém. Vamos orar, pedir que Deus fale conosco nesse estudo. Senhor, nos instrua segundo a tua palavra, e às vezes nós já lemos esse texto tantas vezes, são tantos nomes, tantas pessoas, e não nos compenetramos de aplicar algumas lições à nossa vida. Achamos que são textos que não tem muito a nos dizer nos dias de hoje, porque praticamente são breves biografias, mas sabemos que o Senhor nos fala em todo o texto da tua palavra. Em todo o texto dela, o Senhor tem algo a nos dizer, e pedimos que o Senhor nos dê preciosas lições nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não fez uma carreira solo. Ele trabalhou em equipe. Paulo tinha muitos colaboradores, muitos. O staff de Paulo é composto de homens, de mulheres, de gentios, de judeus, todos eles que se dedicaram, todos eles que cooperaram, não só de palavras, não só aquele apoio moral, aquele tapinha nas costas, vai lá, Deus abençoe, que bênção que você está fazendo isso. Não, que cooperaram pessoalmente. Veja aí que o apóstolo Paulo, ele enfatiza isso no verso 11. Pessoalmente, cooperaram pessoalmente comigo, pelo reino de Deus, não é pelo reino de Paulo. Não foi simplesmente ou meramente pelo ministério do apóstolo Paulo, mas pelo reino de Deus. É tão bom, irmãos, ver pessoas assim na igreja. Como pastor eu falo isso. Pessoas que não só têm verborreia. Tem muita gente assim, verborreia. Ah, vai lá, força moral, não serve para nada, irmãos. Isso aí é autoajuda, não serve para nada. É muito bom ver pessoas que realmente se comprometem, não com o ministério do pastor, mas com o reino de Deus. Pessoas que fazem, que atuam, pessoas que colaboram efetivamente. Então, para que um culto como esse aconteça, muita gente colabora, muita gente participa. Você deveria valorizar isso. Nossos músicos, por exemplo, que precisam ensaiar, precisam tirar canções, os nossos sonoplastas que tem que mexer no som. Parece que o capeta não gosta de som, toda hora dá um problema, toda hora, isso é impressionante, toda hora queima coisa, toda hora queima, parece que esses cabos aí, não sei o que eles têm, toda hora quebra. Então, para que um culto aconteça, tem que ter um staff,
Você sabia disso? Porque eu não gosto, o culto aqui não é um culto feito a bel prazer. Eu não chego aqui e invento as coisas para vocês. É um culto planejado, preparado, como tem que ser para Deus. E isso exige o quê? Um staff por trás. Então Paulo tinha isso, meus irmãos. Ele não se dedicava apenas a ganhar almas, podemos assim dizer, mas ele se dedicava a fazer amigos. Por isso que ele tinha esse staff. E fazendo esse estudo, porque aqui Paulo elenca muitos amigos, muitos colaboradores, ele encerra Colossenses assim, eu fui pesquisar quantos colaboradores Paulo mencionou no Novo Testamento. Vocês sabem que só Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento, só ele. Então, eu fui pesquisar quantas pessoas ele mencionou que colaboraram com ele. E eu fiquei estupefato. Ele menciona pelo menos 100 pessoas. 100 pessoas, fora aquelas que não foram citadas, né? Então, pessoas que ele cita pelo nome, pelo menos 100 ou mais de 100 relacionadas no livro de Atos e nas epístolas que Paulo escreveu. Para você ter uma ideia, só em Romanos 16, que é o final do livro, onde ele menciona os seus colaboradores sempre, lá em Romanos 16 ele menciona 26 amigos, 26 colaboradores do seu ministério. Então Paulo termina assim Colossenses com a saudação pessoal, como era do seu costume. Naquele tempo os amigos não se encontravam com a frequência de hoje, o correio era lento, era limitado, então eles não se encontravam, a maneira era por cartas, e é por isso que Paulo, meus irmãos, ele envia essa saudação carinhosa, mencionando pessoas especiais na sua vida, amigos. Então é evidente que essa saudação de Paulo aqui não era apenas algo social, do costume da época, mas Paulo transmite aqui gratidão, preocupação pastoral, preocupação espiritual por cada um dos seus amigos. Ele menciona aqui 3 amigos que são judeus. Ele fala de Aristarco, de Marcos e de Jesus. Depois eu vou falar um pouco, porque muita gente lê aqui no verso 12, Jesus o justo, e pensa que Paulo está falando de Jesus, mas ele não é Jesus, tá? É um amigo de Paulo. Então esses 3 são judeus, Aristarco, Marcos, que é o João Marcos, e Jesus o justo. E ele menciona também 3 gentios, que é Epáfras, Lucas e Demas, além de outras pessoas. Os mais importantes são esses 6 amigos. E quando a gente olha todos esses nomes aqui, nós não nos atentamos para o que eles fizeram, da importância que eles foram para o apóstolo Paulo. A princípio isso não fica claro para nós, mas à medida que nós vamos olhando os bastidores, vasculhando as situações dramáticas que envolveu cada nome desse, essa lista vai se tornar emocionante para nós. Por isso que é importante estudar a Bíblia. Se você ler essa saudação final assim, passando, você não vai entender o que cada um desses fizeram pelo apóstolo Paulo, a importância que foi, o dramático que foi, e como ele foi abençoado por esses irmãos. Então, nessa parte final, eu intitulei o estudo como Paulo fazendo relacionamentos, cultivando relacionamentos, e eu quero falar sobre isso. Cultive seus relacionamentos, cultive todos eles, em todos os níveis. Procure cultivar, principalmente daqueles que estão bem próximos a você, porque a nossa tendência é ser bonzinho com os de fora e ruimzinho com os de dentro. A gente quer fazer média com os de fora. Já viu aquela mulher que tá lá, ela tem a toalha de mesa de linho fino, ela compra aqueles negócios de jantar, aqueles aparelhos, aí ela só faz para os de fora. Não dá para entender isso. Ela só faz para os de fora. O marido dela serve lá naquele prato velho de plástico. Ele que comprou.
para sua casa e vai jantar para o seu marido. Mas vai devagar, porque você não é acostumado a fazer isso. Pode ser que ele infarte. Ele chegar em casa e ver um jantar no Luiz de Velas. Pode ser que ele dê um infarto. É a nossa tendência ou não? Guarda para os de fora. Que coisa mais... Que como os de fora no plástico. Que coisa mais sem sabedoria. Nós vamos guardando as coisas e os nossos relacionamentos próximos, de quem realmente ajuda, quem paga a conta, você não honra, você não valoriza. Por isso que acaba o casamento, sabia? Por coisa assim, banal. O marido chega a ver a sua dedicação para atender os de fora, e ele come do jeito que der, o miojo que for. Isso não é cultivar. Bom, Paulo divide aqui os seus amigos em 5 grupos. Eu dividi, esses amigos de Paulo em 5 grupos para ficar didático. Então anote aí o primeiro grupo de amigos que devem ser cultivados: aqueles que ficaram. O grupo daqueles que ficaram, que permaneceram. O verso 10, 11 e o 14, a parte inicial, menciona esses irmãos, esses amigos de Paulo que ficaram até o final. Esse é o único que fica até o final. Quem abandona o mar é colega, não é amigo. Olha só, por isso que Paulo começa com eles, tá? Saúda-nos Aristarco, prisioneiro comigo. O cara foi para a prisão com Paulo, ele foi até o final. E Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, vai comigo. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram como? Pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. E mais um lá no verso 14: saúda-vos Lucas. Então esse é o grupo constituído dos 3 judeus, Aristarco, João Marcos e Jesus, e um gentio que é Lucas. Todos eles caracterizados por Paulo por sua fidelidade no momento de grande necessidade, no momento que Paulo estava preso. Esse é o grupo dos que ficaram, irmãos. Esses são os amigos mesmo, o círculo íntimo. Jesus tinha também esse círculo íntimo. Vocês se lembram quais são? Pedro, Tiago e João. Sempre Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. Sempre Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. E nesse círculo íntimo ainda você corre muito perigo, porque quem traiu Jesus estava no círculo íntimo. Pedro que dizia: não. Pedro era exagerado. Quando Jesus falou: lava meu pé, Pedro falou: não, eu lavar teu pé? Não. Jesus disse: se não lavar, não tem parte comigo. Ai, Jesus, vou lavar o corpo todo então. Pedro era assim. Jesus sendo ameaçado, e Jesus dizendo: vocês vão me abandonar. E Pedro: abandonar? Eles vão, eu? Eu não te abandono não, vou contigo até o final. Jesus: Pedro, o galo nem vai cantar direito, e tu vai me negar, nem vai amanhecer, e você vai me negar. Então olha só, até no círculo íntimo você não tem segurança. Esse é o círculo íntimo de Paulo. Vamos ver cada um deles, desses 3 amigos, esses 4, que ficaram até o final. Vamos começar com Aristarco. Quem é Aristarco? Paulo diz que ele é companheiro com ele de prisão. Aristarco era da Macedônia, um judeu da Macedônia. Ele se une a Paulo na sua viagem missionária. Lá no capítulo 19 nós percebemos Aristarco se unindo a Paulo, de Atos 19, capítulo 19 de Atos. Então ele era originário da Tessalônica, região da Macedônia. Ele arrisca a vida para salvar Paulo. Todos esses relatos estão no Novo Testamento, em Atos capítulo 19, capítulo 20, depois você leia, não dá para nós lermos. Houve uma
insurreição em Éfeso contra Paulo, por ele estar pregando o Evangelho. E quem foi lá voluntariamente socorrer Paulo? Aristarco. Ele acompanha Paulo na viagem de navio para Roma, o que significa que ele passou por aquela tempestade. Vocês se lembram? Paulo diz que foi uma tempestade tão cruel que eles perderam a esperança de viver. Então ele participou do naufrágio que Lucas descreve de maneira vívida lá no capítulo 27 de Atos. Então é pouco provável, irmãos, que Aristarco fosse um prisioneiro formal de Roma. Não é a ideia que dá aqui, não é? Porque Paulo diz, prisioneiro comigo. Então, a princípio, a priori, nós podemos interpretar achando que ele era um prisioneiro formal como Paulo. Eu não acredito. Ele se tornou prisioneiro por causa de Paulo. Ele quis acompanhar o apóstolo Paulo, já idoso, doente, para ajudá-lo. É por isso que Lucas acompanha Paulo, por causa da sua idade avançada e de sua enfermidade, que ele chama de espinho na carne. Lucas é médico pessoal de Paulo. E Aristarco estava ali acompanhando Paulo até o final. Então veja, é um amigo que se faz prisioneiro. É um amigo que vai até o final para ajudar o apóstolo Paulo, e de maneira voluntária, por amor a Paulo simplesmente, não, por amor ao Evangelho. Paulo deixa isso claro aqui, que essa amizade é a amizade do reino, a amizade do reino de Deus. Não é uma amizade qualquer. Então ele vai com Paulo, não importa a situação, ele passa com Paulo todas as situações de reveses, de dificuldades, o que comprova a sua amizade leal, a revolta em Éfeso, a tempestade indo para Roma, o naufrágio e agora a prisão. Então Aristarco é aquele tipo de amigo que não abandona quando as coisas não estão boas, quando as coisas se tornam difíceis. É por isso que Paulo diz assim: Aristarco é um lenitivo. Olha aí, ele diz: eles são lenitivo para mim. Paulo fala isso no verso 11. O que é lenitivo? Um calmante, um refresco, um lenitivo de amigo. O que você é? Uma pessoa lenitiva, que refresca, que socorre os outros, ou você é um ácido sulfúrico que perturba a vida dos outros, que desestabiliza emocionalmente sua família? Sabe, irmãos, a vida é tão difícil, pouquíssimas vezes a vida se revela um lenitivo e você ainda complica mais. Procure ser um lenitivo. Olha a primeira lição: lenitivo. Sabe, isso aqui dá um sermão para um ano. Amizades lenitivas, calmante, que socorre, que refresca, não que joga gasolina para o fogo pegar. Tem gente assim que ela estressa com a presença dela, ela estressa com o papo dela, um mimimi, uma reclamação, uma murmuração. Vamos fazer um voto aqui, nós que estamos, Deus que te trouxe aqui, viu? Para você, é você que tem que ouvir. Não fica achando, fulano não veio. É você, Deus te trouxe, porque você está precisando disso. E não me olha com cara feio não, que eu não tenho medo de cara feio. Presta atenção. Vamos fazer um voto aqui nós? Vamos ficar 21 dias, que 21 dias é o período que você cria um hábito, sem reclamar, sem murmurar e sem falar mal de ninguém. Quem topa? Você está fora, Deus, que eu tenho que reclamar com você. Eu vou o primeiro a levantar a mão. Vamos fazer isso? Aí você vai aprender o que é um lenitivo. Eu nem vou pedir para você fazer esse voto, porque você vai quebrar. Eu também vou quebrar. Deixa eu beber uma água aqui para refrescar. Mas imagina 21 dias sem reclamar, sem murmurar e sem falar mal de ninguém. Aí você cria um hábito. Então o primeiro amigo de Paulo é esse Aristarco, que vai até o final, se faz preso e é um lenitivo. Agora o segundo amigo, impressionante, Paulo mencionar João Marcos.
Ele menciona o verso 10 aí, João Marcos, né? Quem é João Marcos? João Marcos tem uma importância aí no início da igreja primitiva. Ele era de Jerusalém, um judeu de Jerusalém. Lá em Atos 12, aparece João Marcos. A casa dele, da mãe dele, que era uma mulher piedosa, é o lugar em que a igreja se reunia, na casa de João Marcos. Lá é que eles estão orando, porque Pedro está preso. Aí eles foram orar lá na casa de João Marcos, lembra? Aí Rod foi lá no portão, alguém bateu, foi lá no portão, e ela viu que era Pedro. Ela voltou toda alegre. Gente, Deus respondeu, Pedro está aqui. Sabe o que eles disseram? Você é doido, menino, você está maluco. Então a igreja orando para Deus soltar Pedro, Deus solta Pedro, e eles duvidaram que era Pedro. Onde foi que aconteceu isso? Na casa de João Marcos. Então, ele era primo de Barnabé. Paulo era amiguíssimo de Barnabé. Barnabé é um cara, gente boa. Eu queria ser como Barnabé. Os elogios que a Bíblia dá para Barnabé são únicos. E Paulo, ele era rejeitado pela igreja porque ele perseguiu. Aí ele se converte. E a gente tem a tendência de duvidar, né? O cara lá no presídio se converte e a gente fica, será que esse cara converteu mesmo? Então era assim com Paulo. Ele é perseguidor, será que ele é crente mesmo? Paulo ficou 10 anos nisso, gente. A igreja colocou ele de molho. Vamos ver se esse cara é crente mesmo. E Paulo 10 anos ali tentando ganhar confiança. Quem é que consegue inserir Paulo na liderança? É Barnabé. Barnabé vai lá, apresenta, põe o nome. Aí eles começam a viagem missionária. Eles foram a primeira viagem missionária, Paulo, Barnabé e João Marcos. Aí no meio do caminho João Marcos falou, ih rapaz, esse negócio, talvez porque era jovem, inexperiente. Quando ele viu Paulo apanhando em Listra, Paulo levou uma sova tão grande que eles acharam que Paulo tinha morrido e jogaram ele no meio do caminho. Quando João Marcos fez isso, ele falou, isso aqui não é para mim não, vou nada. E voltou para Jerusalém. Aí Paulo prosseguiu com Barnabé, terminou na segunda viagem missionária. João Marcos, eu vou. E Paulo, não, vai não, isso aqui não é coisa de menino, você nos abandonou, você não vai mais não. E Barnabé, vai. E Paulo, não vai não. Aí eles brigaram. Amigos que brigaram. Amigos brigam, gente. Imagina alguém brigar com Barnabé. Não dá para entrar na água. Mas brigou, Paulo brigou. E disse que a briga foi tão feia que Paulo falou assim, então vai com teu sobrinho, teu primo, e eu vou prosseguir sozinho. Aí eles ficaram muito tempo, né, separados. Depois Paulo, em Timóteo, falando com Timóteo lá no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, olha Timóteo, toma aí João Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. E aí há a reconciliação. Paulo perdoa João Marcos e até o elogia. E na sua lista aqui de amigos íntimos, amigos que foram até o final, quem é que está? João Marcos. João Marcos, irmãos, ele aprendeu essa lição, ele foi até o final com o apóstolo Paulo. Tinha 3 jovens, né, que eram representantes praticamente de Paulo, que é Marcos, Tito e Timóteo. Todos os problemas que tinham nas igrejas, Paulo mandava um deles para resolver, em representação ao apóstolo. Paulo confiava nesses meninos, Paulo discipulou esses meninos. Então, o que nós aprendemos com João Marcos, irmãos? Nós aprendemos que, mesmo que venhamos a falhar numa primeira tentativa diante de Deus, há esperança, há uma segunda oportunidade, há um segundo momento. Você não precisa se desesperar porque falhou no primeiro momento. Marcos é um monumento vivo de alguém que superou as suas fraquezas e que reconquistou a sua reputação diante do apóstolo Paulo. É lindo isso. Paulo tem um Aristarco que vai até o final e tem um João Marcos que titubeou, que abandonou, mas que depois ganhou a confiança e está aqui nos momentos finais do apóstolo Paulo, porque ele está preso em Roma, na antessala do martírio, esperando a morte. E quem é que está com ele? João Marcos. O que a gente aprende? Antes de você morrer, resolva suas pendências, pague suas contas, não morra devendo não, viu?
pague suas contas, peça perdão, perdoe quem você tem que perdoar, não morra assim não. Isso é que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo e com Marcos. Você pode ter falhado, mas até o final você pode se consertar. Aí vem o terceiro amigo, Jesus o justo. Esse Jesus aqui, ele não é o Jesus Cristo. O nome Jesus era muito comum no primeiro século. Era um nome tipo, qual é o nome comum hoje? Mateus? José, Maria? Assim, era Jesus. Jesus é o nome Josué em hebraico. Então esse Jesus aqui, ele é cognominado, né? O sobrenome dele é Justo. Nós não sabemos quase nada dele, apenas isso aqui, que ele é um amigo íntimo de Paulo, que foi até o final. É isso que Paulo diz: e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão. Então ele era um judeu que abandonou o judaísmo para estar com o apóstolo Paulo. O que esse justo nos ensina, meus irmãos? Que mesmo que as nossas obras, o que fizemos, não seja publicado, não seja dito, não importa. Não diz que ele fez nada. Esse cara é quase um anônimo. Até porque, irmãos, a humildade não faz propaganda. Se fizer propaganda, não é humildade. Humildade não faz propaganda. Então esse camarada aqui, esse Jesus, o justo, Paulo só diz: ele é meu amigo, foi até o final e é meu lenitivo, junto com Marcos e Aristarco e Lucas. Só isso. Ah, pastor, eu faço as coisas, ninguém reconhece. É isso mesmo, não é para reconhecer não. Você está fazendo para quem? Para você ou para Jesus? Para quem você está fazendo? O que Jesus diz? O que a tua mão direita faz, que não saiba a esquerda. Minha avó que tinha esse ditado, né? Igual galinha que faz propaganda e nem pôs ovo. Mas ela sai gritando, mas você vai ver um ovinho velho. Ela pôs um ovinho, não dá nem para comer ele cru. Vocês já tomaram ovo cru? É bom, você quebra assim a pontinha, põe uma gotinha de sal e... não, gente, para com isso, vocês são frescos demais. É gostoso. Salmonela? Hoje tem salmonela, hoje a vaca fica gripada. Pelo amor de Deus. Lucas é o outro amigo. Aí lá no verso 14, né? Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Vamos deixar Demas para depois, essa parte ruim. Lucas era médico, historiador e missionário. Lucas era gentil, ou seja, não era judeu. Provavelmente Lucas foi o único escritor da Bíblia que não era judeu. Nós não temos registro de outro, né? Somente Lucas, o único gentil que escreveu um evangelho e o livro de Atos. O evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Ele se uniu a Paulo nas suas viagens missionárias, porque ele era um médico. Paulo precisava de um médico. Então Paulo fez uma viagem missionária bem planejada, né? Ele montou um staff, como eu falei para vocês. E os gregos, eles eram grandes contribuidores no desenvolvimento da medicina, né? Veio da Grécia a medicina. Os médicos, eles eram estimados na época, né? E tidos em alta consideração. Então Lucas era um grande médico, um historiador e um missionário que acompanha o apóstolo Paulo. E ele foi com Paulo até o final, cuidando do apóstolo Paulo. Tem um filme aí, acho que é Paulo, né? Que mostra Lucas ali sempre do lado de Paulo até o final, até a morte de Paulo. Então cuidando das suas chagas, cuidando da sua enfermidade. Paulo fala de um espinho na carne. A maioria dos estudiosos entendem que o espinho na carne era uma enfermidade de Paulo, provavelmente nos olhos. Por que os estudiosos chegaram a essa conclusão? Porque em Gálatas ele menciona que ele gostaria de ter escrito a carta aos Gálatas em letras garrafais. Paulo já não escrevia mais, ele contratou o que era chamado de amanuense, que era um escritor pago,
Por isso que ele termina aqui a carta, olha ali o verso 18, a saudação é de próprio punho. Só a saudação que Paulo escreveu de próprio punho. A carta aos Colossenses foi um escritor que ele pagava, porque ele provavelmente não conseguia mais escrever. E em Gálatas ele diz isso: eu queria ter escrito em letras garrafais. E ele fala que os Gálatas, se possível, dariam seus próprios olhos a Paulo. E além disso, a Galácia era o maior centro oftalmológico do primeiro mundo, da época. Então, Paulo vai para a Galácia, talvez para buscar tratamento médico dos seus olhos. Os quadros pintados de Paulo no primeiro século, ele apresenta os olhos lacrimejando, inchados. Então, provavelmente, esse espinho na carne tenha sido essa enfermidade. E Lucas é o seu médico particular. Ele chama de médico amado, né? Por isso que Paulo menciona médico amado. Ele vai até o final, ele permanece até o final com Paulo. O que nós aprendemos de Lucas, né? Nós aprendemos de Aristarco que o amigo tem que ser um lenitivo, tem que ir até o final. Nós aprendemos de João Marcos que mesmo se a gente errar no início, nós podemos consertar no final. Pior que começar mal é terminar mal. Terminar mal, você chegar amargurado no final da vida, sem perdoar ninguém e morrer assim. É terrível isso. E com Lucas, o que aprendemos? Aprendemos a usar nossas aptidões pessoais, nossa profissão para a expansão do reino de Deus. Foi o que Lucas fez. Ele poderia ser um homem rico, um médico conceituado como ele era, mas ele preferiu ser um missionário. Aprendemos isso. Você colocaria o seu filho médico no campo missionário? Você estaria aberto para isso? Sério, você estaria? Seu filho cursou aí 8 anos de medicina, no final ele fala: não quero ser médico de hospital não, eu quero ir para a Cruz Vermelha, eu quero ir para a Líbia, eu quero ir para o Sultão, eu quero ir para a Síria cuidar de pessoas doentes. Você daria seu filho? Fala comigo. A Rosa é dentista, só que a Rosa está no final da vida. Você ainda pode até dizer: ela já fez, exerceu a odontologia dela, já ganhou dinheiro, já fez patrimônio. Agora seu filho, que você gastou aí um rio de dinheiro para ele ser médico, e ele diz: não, você é missionário. Você vai se interpor entre ele e Deus? Deus vai te matar. Olha só, Lucas faz isso, irmãos. É o que nós aprendemos. Então, o primeiro grupo, e eu tenho que correr, é o grupo dos que ficaram até o final. Esse é um amigo que fica até o final. Agora, o segundo grupo de amigos, aquele que orou. O grupo daqueles amigos que oram. Aí, verso 12, ele menciona Epáfras. Olha só o que ele diz de Epáfras: saúda-vos, Epáfras, que dentre vós, servo de Cristo, qual que se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Epáfras, irmãos, ele é o fundador da igreja de Colossos, não é Paulo? Ele é que plantou a igreja de Colossos. Provavelmente ele foi pastor também de Laodiceia e Herápolis, que são cidades vizinhas. Por isso que Paulo menciona aqui no verso 13 Laodiceia e Herápolis. Ele havia conhecido a Cristo por meio do ministério de Paulo lá em Éfeso. Então ele volta para a sua região e compartilha o evangelho com seus familiares, com seus compatriotas, né? Com as pessoas da sua cidade. Então Epáfras, ele é elogiado por Paulo por seu ministério de oração. Aqueles amigos que oram por você. Olha aí o que Paulo diz: sobremaneira, continuamente ele se esforça por vós nas orações. Quais são as marcas da oração de Epáfras? No verso 12, ele ora constantemente, né? Paulo diz isso, continuamente. Então ele não ora só quando as coisas estão difíceis, ele ora sempre. Tem gente que Deus tem que mandar aflição, dificuldade para orar. Se não for assim, não ora. E se você for crente,
Deus vai mandar aflição para você orar, não tenha dúvida disso. Se você não for crente, não precisa orar não. Mas se você for filho dele e não estiver orando, ele vai mandar pulga, você se coçar e se afligir, você tem que orar. Esse Epáfras, ele ora continuamente, ele não espera, ele ora intensamente. Paulo diz aí no verso 12, sobremaneira, a palavra sobremaneira aqui em grego é agonia, ele ora com agonia, é a mesma palavra que descreve Jesus, lá no Getsemane, orando com aflição, com agonia, empenhando-se ao máximo. Esse cara era um exemplo. Ele ora de maneira específica, por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos. Perfeito aqui é maduro, tá? Maduro. Ore pelos seus filhos para eles amadurecerem. Ore pelo seu marido para ele amadurecer, sua esposa para amadurecer. Olha, se você parar de reclamar e orar, vai dar muito mais certo. Não tenha dúvida. O que atrapalha é a reclamação. A reclamação é um cântico de adoração a Satanás. Então, ore dessa maneira, né? Ore continuamente, ore intensamente, ore de maneira específica, para que sejam maduros, diz Paulo, que Epáfras orava assim. E de maneira sacrificial, ele ora pelas igrejas. Havia um fardo no coração dele pelas igrejas, de Laodiceia, de Herápolis e de Colossos. Ele era pastor de 3 igrejas. Irmãos, a oração que não custa coisa alguma, não realiza coisa alguma. A oração que não custa de você isso aqui, intensidade, especificidade, constância, sacrifício, se não custa isso para você, não espere nada, meu irmão. Não espere nada acontecer, que não vai. Então esse é o grupo daqueles que oram. Que bom ter amigos que oram por nós. Vamos para o terceiro grupo? O grupo mais triste. Aqueles que se desviam, que abandonam. Aí Paulo menciona lá no verso 14, e também Demas. É o único da lista que não recebe elogio. Demas é mencionado por Paulo 3 vezes no Novo Testamento. Ele é chamado de cooperador de Paulo no início, associado a homens de Deus como João Marcos e Lucas, lá em Filemão, capítulo 1. Filemão, versículo 24, ele menciona Demas. Aqui, em Colossenses, ele só menciona, não há nenhuma palavra de identificação, nem de recomendação, nem de elogio. Simplesmente ele diz Demas. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, aqui nós vemos o desvio de Demas, né? Ele é um desertor espiritual, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então Paulo, irmãos, embora ele mencione que Demas é um desertor. Demas amou mais o mundo. Demas serviu a 2 senhores. E ele acabou escolhendo o Senhor errado. Foi o presente certo. O que nós aprendemos de Demas? Eu posso começar bem e terminar mal. Demas começou bem, cooperador de Paulo, mas ele desertou. Então cuidado com isso aqui. Aqueles amigos que desertam, que abandonam, que vão embora. Demas fez isso com o apóstolo Paulo, e nós também já provamos esse tipo de amizade, né? A pessoa, quando a gente está bem, está conosco, mas quando não estamos bem, ela nos abandona, não é? Quantas pessoas abandonadas no hospital? Quantos pais abandonados por seus filhos na velhice? Muitos. Demas. Filhos que amam mais as outras coisas do que seus pais. Porque idoso dá trabalho, gente. Doente dá trabalho.
mexer o doente, limpar o doente. É assistência 24 horas. É mais fácil o quê? Abandonar, terceirizar. Demas fez isso. Ele é um amigo que abandona. Então nós vimos os que ficaram, os que oram, os que abandonam. Esse quarto grupo de amigos é aqueles que abrem as portas. Aí Paulo menciona aqui no verso 15, Ninfa. Veja aí que ele menciona essa mocinha aí chamada Ninfa. Verso 15, ele diz: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Havia uma casa, uma igreja na casa de Ninfa. Ela não abriu somente o coração para Jesus, mas também as portas da sua casa. A igreja se reunia na sua casa. O seu lar estava a serviço do reino de Deus. Quantas igrejas, irmãos, começaram nas casas? Muitas igrejas, debaixo de árvore no quintal, muitas igrejas. Então, a Ninfa é uma dessas que abre a porta da sua casa, que abre o seu coração. Será que a sua casa está aberta para isso? E Paulo diz, não é aí, que deveria ser lida essa carta dele, tanto na igreja dos Laodicenses, como também na igreja dos Colossos. Como era uma igreja esperta, Paulo então pede que lessem essa carta lá para os Colossenses e também para Laodiceia e Hierápolis. E o verbo ler aqui significa ler em voz alta. Eles não tinham a cópia da Bíblia, das cartas. Então era uma carta só que era mandado para todas as igrejas. E com isso Paulo está mostrando que a ideia, ele está fomentando a unidade, a comunhão das igrejas por intermédio dessas cartas. Mas eu quero destacar Ninfa, essa jovem que abre, era um nome mais voltado para a juventude, Ninfa, a porta da sua casa. Você abriu o seu coração para o reino de Deus. E vamos para o último grupo. Nós vimos os grupos dos que ficam até o final, o grupo dos que oram, o grupo daqueles que se desviam, daqueles que abrem as portas, e o quinto grupo é o grupo de amigos que precisam de encorajamento. Aqueles amigos que precisam de encorajamento. Olha aí o verso 17. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Paulo envia um conselho a esse jovem Arquipo. Nós também não temos muitas informações de Arquipo. Provavelmente ele era filho de Filemon e Ápia, e era o pastor agora da igreja de Colossos, né? Epáfras fundou e provavelmente Arquipo era o pastor da igreja de Colossos. Ele está dizendo para esse jovem: você recebeu o ministério de Deus e Deus vai te dar poder para você cumprir este ministério. Então, com essas palavras, Paulo está dando a Arquipo um grande estímulo. Grande estímulo. Essa palavra é tanto um estímulo como um alerta. Paulo está dizendo: atenta para cumprir o ministério. Então Paulo está dizendo: veio de Deus, Deus te deu, mas fica atento, porque encorajar não é só passar a mão na cabeça, não. É também dar uns cascudos, alertar a pessoa. Mas o fato é, há amigos que precisam de encorajamento. Vai você convidar esse amigo para um almoço, para um lanche, dar um presente fora de época. Isso é encorajamento. Sabia disso? Ah, ninguém me encoraja, pastor. Porque você não encoraja ninguém. A gente colhe o que planta. Quem encoraja, recebe encorajamento. Então, irmãos, a Bíblia não diz isso? O problema é que você está plantando cisanha e quer colher trigo. Não, você não vai colher. Sabe, se você só reclama, sabe, a gente chega para uma pessoa: ei, tudo bem? Ah, não, está ruim. Tá. Aí 10 anos depois: ei, tudo bem? Está ruim, nunca está bom.
você vai receber? Só isso. Comece a encorajar, para você ver. Comece a estimular, para você ver o que vai acontecer com você. Faça isso. Amigos que precisam disso. Procure agradecer. De repente você precisa, do nada, falar obrigado, porque você fez isso num dia tal. Bom, irmãos, ao final desse nosso estudo de Colossenses, eu quero lembrar para vocês o seguinte: nós só somos completos em Jesus. Nada vai preencher você mais que Jesus. Nenhum casamento, nenhum crush, nenhuma riqueza vai te preencher, nenhuma beleza, nenhuma plástica, nenhum corpo definido, nenhum esporte vai te preencher como Jesus. É isso que Colossenses ensina. Jesus é tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso. Se você acha que precisa de algo mais, você está equivocado. Colossenses diz isso: você precisa encontrar Jesus. Não estou falando para descrente, não. Tem crente que perde Jesus. Colossenses é para crente também, que não colocou Jesus no centro. Colossenses é isso: Jesus é o centro de todas as coisas. Que Jesus nos ajude a nós vivermos assim, completos nele. Amém? Eu não tenho esses amigos, pastor, que ficam até o final, que abrem a porta, que oram. Aí eu pergunto para você: você é esse amigo? A pergunta não é eu tenho esses amigos. A pergunta é se você é esse tipo de amigo. Porque se você for, você terá. Então, a partir de hoje, seja alguém de porta aberta, alguém que ora, alguém que vai até o final. Se você abandonou alguém, vá atrás.